Então, gente, boa tarde. Hoje são 26/10/2023. Estamos aqui dando continuidade ao nosso ciclo de seminários sobre o pensamento, a filosofia da física do Erwin Schrödinger. E hoje nós estamos recebendo o nosso colega José Acácio de Barros, que vai tratar do tema aqui, dando continuidade às nossas discussões que vêm sendo feitas aí ao longo dos últimos meses. Antes de começarmos aqui e eu passar a palavra para o Acácio, eu gostaria só de fazer uma leitura de uma mini bio dele, de um breve currículo, para poder introduzi-los aos convidados, aí, aos colegas que estão na sala. Então, José Acácio de Barros é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e doutor em Física também pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. É diretor e professor da Escola de Estudos Liberais, Física, na San Francisco State University, e foi professor associado do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. A maior parte da pesquisa do José Acácio é sobre fundamentos e filosofia da física, particularmente sobre os fundamentos da mecânica quântica, e como o formalismo matemático da mecânica quântica nos informa sobre os problemas fora da física. Mais recentemente, o José Acácio ele tem se concentrado na questão da indistinguibilidade na física e em como ela se relaciona com os princípios que definem a mecânica quântica. Ele também tem interesse em pesquisas sobre física, educação matemática e preparação de professores. Então, dando continuidade aos nossos seminários sobre a filosofia da física de Schrödinger, o professor José Acácio irá tratar do seguinte tema: Schrödinger e a falseabilidade da hipótese de que a consciência causa o colapso da função de onda. Acácio, então, assim, deixa-me só permitir alguns colegas aqui que estão pedindo para entrar, só um pouquinho. Permitir todos. Ótimo. Então, Acácio, nós temos uma dinâmica aqui em que os nossos convidados falam cerca de 1 hora, às vezes 1h10, às vezes até 1h20, e depois a gente abre aqui para as perguntas dos colegas. Alguns dos nossos convidados preferem primeiro fazer a exposição e depois abrir para as perguntas. Outros preferem dialogando durante o percurso da fala. Então, pode ficar à vontade, como você tiver aí se organizado para fazer a sua apresentação, fique bastante à vontade. E, mais uma vez, já lhe agradeci por outros meios, mas eu gostaria aqui de reforçar o meu agradecimento pela sua gentileza, generosidade e por ter aceito de primeira esse nosso convite a estar aqui no nosso grupo de pesquisas da Universidade Federal do Tocantins, intitulado Lógica, Linguagem e Ciência. Então, está contigo a palavra e, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite para falar com vocês aí hoje. Bom, é bom ver algumas caras conhecidas também aqui. E 15 pessoas um número bem razoável, né, para uma fala sobre a falsibilidade da consciência que causa colapso. Bom, o que eu quero falar hoje é algo que era de interesse do Schrödinger e que levou até a famosa Gedankenexperiment do Schrödinger, que é o famoso gato do Schrödinger, né? Que é a questão da consciência causa colapso, que é uma ideia que foi colocada primeiro pelo von Neumann e depois foi mais detalhada pelo Wigner e pelo Henry Stapp, e que não, apesar de ser uma hipótese metafísica muito forte, ainda não morreu entre os físicos. Tem alguns físicos que ainda acreditam nessa história, né, de consciência causa colapso. Então, o que eu quero é falar um pouco sobre essa ideia e como ela se relaciona com as ideias do Schrödinger, né? Em particular com o gato de Schrödinger. Eu estou tentando descobrir como é que eu troco de página aqui. Funcionou.
E a motivação para pensar sobre essa ideia de consciência causa-colapso, de gato de Schrödinger, coisa do gênero, é que a gente sabe que a mecânica quântica, do ponto de vista do físico, né, é uma das teorias mais bem-sucedidas da história da ciência. Ah, Você consegue prever resultados experimentais com uma precisão quase inimaginável. Não só isso, mas tem uma consequência prática muito grande. É estimado hoje em dia que 60% do PIB dos Estados Unidos é diretamente relacionado a descobertas na mecânica quântica. Então, poxa, é uma teoria que, do ponto de vista pragmático, ela é muito boa, né? Mas ela é uma teoria muito esquisita. Basta você passar algum tempo tentando entender mecânica quântica, que você rapidamente descobre que tem algo estranho na teoria, né? Primeiro, ela prevê resultados que são muito diferentes do que a nossa intuição sugere que o mundo seja, né? Apresenta até problemas de consistência interna, dependendo de como você pense sobre esses resultados conflitantes da mecânica quântica. Dependendo de como você tente entender a mecânica quântica, ela é quase que temo dizer inconsistente, mas é quase inconsistente. Não é inconsistente, mas é quase. Não é para-consistente também, não. Mas, bom. E essas esquisitices, elas levam a interpretações muito estranhas, muito esdrúxulas. E a questão que a gente sempre se põe é o que o formalismo está dizendo sobre o mundo físico quando a gente está pensando sobre as interpretações. E essa é uma questão que preocupou, que vem preocupando os físicos há mais de 100 anos. Desde a da criação da mecânica quântica, os físicos vêm pensando sobre o que exatamente a teoria está dizendo para a gente. Bom, então essa é a motivação de pensar sobre interpretações de mecânica quântica. E a estrutura do que eu vou falar, ela é basicamente uma breve introdução histórica. Eu vou falar um pouco sobre como a mecânica quântica surgiu. Depois, eu vou falar sobre o que é misterioso em mecânica quântica. Obviamente, eu vou focar em alguns aspectos da mecânica quântica, não todos os aspectos, mas alguns aspectos simples que ilustram o mistério do que a mecânica quântica é, por que ela é esquisita, né? E dentro do mistério quântico, eu vou falar, em particular, do problema da medida e da solução que foi dada pelo von Neumann e pelo Wigner. A solução que levou, em princípio, primeiro com von Neumann e depois levou Schrödinger depois a dar o exemplo do gato dele, que é quase um contra-exemplo a isso. Depois que a gente olhar, então, o mistério quântico, eu vou olhar como é que a gente testa essa hipótese do von Neumann e do Wigner, na verdade, criando uma versão experimental do gato de Schrödinger. Mas um gato de Schrödinger consciente, um amigo do Wigner misturado com um gato de Schrödinger, e que, na verdade, não vai ser um gato, mas vai ser uma barata. Então, a gente pode chamar de barata de Schrödinger, né? E olhar, então, o que essa barata de Schrödinger fala para a gente em termos de consciência causa colapso. E o que a gente vai ver é que o problema da consciência causa colapso não é falseável. Essa questão de se a consciência causa colapso ou não, ela não é uma questão falseável. Você não consegue provar experimentalmente que ela é falsa e não consegue provar experimentalmente que a sua negação é falsa, né? Então, você não pode concluir nada sobre a hipótese da consciência causa colapso do ponto de vista experimental. E se torna, então, uma questão metafísica. O que você acha que é melhor engolir do ponto de vista metafísico em termos de interpretações da mecânica quântica, né? Bom, então essa é a estrutura da palestra. Deixa eu começar com a breve introdução histórica.
Historicamente, a gente começa no mundo clássico, em que a partir da física newtoniana e depois da física clássica com o eletromagnetismo, o, a, 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 a metafísica, o que fazia a física, o que está por trás da física, era visto como sendo ou partículas ou ondas. O físico entendia o mundo como composto de partículas ou ondas. E partículas são coisas muito diferentes de ondas. Partículas são pontuais. As partículas elas interagem só localmente ou reagem com algo que está perto, na verdade, em contato com ela. Na física newtoniana, a interação é a interação de contato, ou então você tem uma interação à distância com uma gravitação, que depois, com o eletromagnetismo, com as ideias do Maxwell, as pessoas começaram a pensar mais em propagação do campo, e até o campo gravitacional foi pensado também. E esse campo, então, é o que formam as ondas, algo que se espalha mundo afora, espalha talvez por um meio, depende do que está ao redor, e as interações não são localizadas, mas se propagam para todos os lugares. E, é claro, essas ondas se propagam para outros lugares, podem interagir com uma partícula que está em algum lugar ou não. Né? Mas ondas e partículas são entidades bem diferentes. A gente entende em física ondas e partículas como entidades bem diferentes, com propriedades, comportamentos, e até com uma existência diferente. Né? Isso é a situação clássica. E o mistério quântico ele começa no século passado, quando o Einstein ele pega a luz, que todo mundo entendia como feito composta de ondas, e percebe que a luz de vez em quando se comporta como partículas. E o de Broglie pega então a matéria, que também as pessoas consideravam como sendo feita de partículas, e ele argumenta que matéria ela deveria se comportar como ondas. Isso foi verificado experimentalmente. Einstein, pelo efeito fotoelétrico, a ideia de luz feita de partículas é corroborado pelo efeito fotoelétrico, e a ideia de matéria feita de ondas é corroborada pela difração de raio-x, difração de elétrons, desculpa, também. Então, o mistério quântico começa nesse ponto, em que você tem algo que era claramente ondas, de repente se manifestando como partículas, e algo que era pensado como claramente partícula, se manifestando como ondas. Foi o que o Einstein e o de Broglie fizeram. O problema é que, como eu disse, classicamente a luz é feita de ondas e matéria é feita de partículas. Então, o que é matéria? Matéria é onda, matéria é partícula? Isso é algo que é extremamente confuso em mecânica quântica. E o Schrödinger, ele começa a pensar sobre esse problema, e ele foi capaz de descrever, então, o comportamento de matéria como uma única equação, que era uma equação de onda. Na verdade, ele pegou a equação da Econal, modificou a equação da Econal, e chegou a uma equação de onda que descrevia muito bem o átomo de hidrogênio, por exemplo, e descrevia outros fenômenos quânticos. E a gente sabe que o Schrödinger ganhou o prêmio Nobel de Física descrevendo isso, né, com a equação dele, equação de Schrödinger. Bom, então, para o Schrödinger, tudo era onda. Mas onda do quê? O que era essa onda? O que essa onda estava descrevendo? O que essa onda representava fisicamente? Essa é uma questão que tinha que ser resolvida. E o Born foi um dos camaradas que foi o primeiro camarada que sugeriu que, na verdade, essa onda era uma onda de probabilidade. E aí a coisa fica esquisita, né? Porque o que a gente quer dizer com onda de probabilidade? Onda de probabilidade
soa como algo epistêmico. Mas essa onda ela é única, epistêmica? O que exatamente essa onda está dizendo para a gente, né? E aí vem a questão do tipo de probabilidade que a gente está pensando. Se a gente está falando que a equação de Schrödinger está descrevendo uma onda, que é uma onda de probabilidade, essa probabilidade é uma probabilidade clássica ou é uma probabilidade diferente da probabilidade clássica? Porque probabilidades clássicas elas são subjetivas, no sentido de que elas representam o meu conhecimento sobre um sistema. Não no sentido subjetivo e objetivo do von Mises e do Definet, né? mas elas representam o que eu posso falar sobre o sistema. Já as probabilidades quânticas, elas são objetivas no sentido de que a observação ela causa um processo físico que é o colapso da função de onda, e a partir do momento em que você tem um colapso da função de onda, a física que você observa é diferente. Esse colapso da função de onda que te determina qual é o estado do sistema que está e que te dá informação sobre o sistema e que te dá uma informação probabilística sobre o sistema, ele colapsa a função de onda e torna esse sistema diferente do que ele era antes. Se um sistema, por exemplo, estava numa superposição física, ele, se eu observo ele num dos estados da superposição, ele passa a não estar mais numa superposição física, mas está num daqueles estados dessa superposição. Não é? Por falar nisso, eu sei que eu sou um pouco confuso quando eu falo em português, porque eu estou mais acostumado a falar em inglês, mas se tiver alguma coisa confusa aqui, e eu não tenho problema de falar mais sobre isso, não, ou tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Então, Mas está ótimo. sinta vontade de parar aí. Bom, e para complicar ainda mais a coisa, essas ondas de probabilidade que você tem, elas se somam, no sentido de que se você tem uma função de onda psi, a função de onda psi é uma função complexa. Então, ela não pode ser uma probabilidade com um número complexo. Não é uma probabilidade. A probabilidade tem que ser um número ordenável. Né? Então, para você tornar essa onda de Schrödinger psi, que é uma onda complexa, uma probabilidade, você tem que ter uma maneira de obter um número real. E a maneira com que o Born pensou que funcionava era pegar o quadrado dessa função de onda. E se você pega o quadrado dessa função de onda, você agora tem um número, você pode associar esse número a uma probabilidade de obter o estado x, por exemplo. Mas o que acontece quando você tem isso é que você pode sempre criar um outro estado que é uma superposição. Você pode sempre, por exemplo, pegar dois estados psi1 e psi2, estados distintos de duas ondas de Schrödinger distintas, e você pode sempre criar um novo estado que é a soma desse psi1 e psi2, vamos chamar isso aí de psi3, e para esse estado, essa soma, ela é o quadrado dessa soma, ela tem a probabilidade de psi1, que é o módulo de psi1 ao quadrado, a probabilidade de psi2, que é o módulo de psi2 ao quadrado, mas tem um termo de interferência, que é expresso nessa equação aqui. Eu não sei se vocês veem o meu cursor ou não. Dá para ver sim, dá para ver sim. Dá para. Beleza, então. Esse termo, então, aqui, que é um termo de interferência, e a probabilidade de você observar uma superposição de ondas é diferente da probabilidade de cada uma dessas ondas em separado. E isso é algo esquisito para partículas, né? E a gente pode examinar um pouco isso quando a gente vai examinar o mistério quântico, né? Então vamos dar uma olhada no que a gente chama de mistério quântico. Vamos começar com o básico de qualquer estudo físico, que é o experimento. O experimento, a física é uma ciência empírica, então a gente vai sempre buscar
informação através sense experience, né? através de experimentos. Então, ao invés de pensar sobre a teoria quântica, vamos focar só no que os experimentos quânticos falam para a gente. Para isso, vamos olhar uma versão simplificada da fenda dupla, que é basicamente Max Ender, mas vamos olhar para a fenda dupla, a experiência da fenda dupla. E se você não conhece a experiência da fenda dupla, eu acho que todo mundo conhece aqui, mas se você não conhece a experiência da fenda dupla, eu vou explicar um pouco o que é, em termos de aparelhos físicos que são representados como caixas pretas, que você pode observar ou não essas caixas pretas. Então, basicamente, o que a gente vai querer fazer é criar essas superposições de ondas. Então, imagina que a gente tenha uma onda física aqui. Eu estou representando como um pacote de onda. E eu coloco essa onda por aparelho, por um aparato que divide metade dela numa direção e metade na outra. Você pode fazer isso, por exemplo, por um beam splitter em ótica, em que você tem metade dos fótons indo para um lado, metade dos fótons indo para o outro. Você também tem outros aparelhos em que você pode fazer isso com um elétron. E se você faz isso, você depois pode pegar uma caixa e jogar metade numa caixa e metade na outra caixa. E o que você tem na descrição de onda é porque você está usando uma onda, a onda está dividida, metade da onda vem para cá, metade da onda vem para outra caixa de baixo. Metade vai para a caixa de cima, metade vai para a caixa de baixo. Mas essa onda é uma onda de probabilidade. Então, metade dessa onda de probabilidade vai para cima, metade dessa onda de probabilidade vai para baixo. Bom, quando você olha para uma dessas caixas, parece que se comporta como partícula. Porque se eu olhar, por exemplo, para a caixa de cima e encontrar uma partícula, e depois olhar para a caixa de baixo, eu não vou encontrar uma partícula. Então, a partícula parece estar na caixa de cima. Se eu, ao contrário, olhar na parte de cima e não ver uma partícula na caixa de cima, e depois olhar para a caixa de baixo, eu vou ver uma partícula. Então, parece que é uma partícula. Parece uma partícula no seguinte sentido. Eu só encontro ou numa ou na outra. Tem essa característica de indivisibilidade de partículas, ou localizabilidade de partículas, que ou ela está numa caixa ou ela está na outra caixa. Então, esse sistema físico, quando eu olho para ele, parece que é feito de partículas, não parece que é feito de ondas. Né? Quando eu falo aqui que eu estou dividindo as ondas, isso aqui é basicamente uma maneira de pensar como é que essa divisão está fazendo. Mas eu podia ter colocado uma partícula aqui e falado, bom, agora eu coloco um divisor aqui que 50% das vezes manda uma partícula para baixo, 50% das vezes manda uma partícula para cima. Poderia ter feito isso. Né? Mas eu estou falando em termos de ondas. Mas quando eu olho, parece que é uma partícula, não parece que é uma onda. E se comporta como uma partícula. Se eu abrir uma dessas caixas de cada vez, eu vou ter uma acumulação de probabilidades aqui que parece ser a probabilidade de estar na caixa A, que é 50%, ou a probabilidade de estar na caixa B, que é 50%. E se eu olhar uma caixa de cada vez, eu 50% das vezes vou encontrar uma partícula numa caixa e não na outra, e 50% das vezes vou encontrar uma partícula numa caixa e não na outra. Então, parece que se comporta como partícula. A coisa fica esquisita quando eu abro as duas caixas ao mesmo tempo e o que eu vejo, ao invés de ser ou uma partícula saindo da caixa A e batendo numa tela aqui, ou saindo da caixa B e batendo numa tela aqui, eu vejo uma figura de interferência. Então, se ao invés de eu abrir, se eu abrir uma partícula, uma caixa de cada vez, e olhar essas partículas baterem na tela, imagina uma tela fotográfica, por exemplo, uma tela que tem um elemento foto sensitivo, né? Se eu abrir uma caixa de cada vez, parece
que elas se comportam como partículas, que a probabilidade é metade das vezes está aqui, em cima, metade das vezes está na caixa de baixo. Mas se ao invés de eu abrir uma caixa cada vez, eu abrir as duas caixas ao mesmo tempo, as duas caixas abertas ao mesmo tempo não mais se comportam como sendo ou uma partícula vindo da caixa de cima ou uma partícula vindo da caixa de baixo. Na verdade, se comporta como uma partícula que vem de ambas as caixas e que tem um processo de interferência similar ao processo de interferência de ondas. Acho que deu uma caída na internet ali, né? Será que foi a dele? Foi sim, foi sim. Provavelmente. Tá. Deixa eu me avisar para ele aqui só. Se eu escolho não olhar para as caixas, se comporta como uma onda. Desculpa, tem alguma pergunta? Ou... Não é que você tinha caído. Você caiu um pouquinho, Acácio. O som caiu? Mas foi muito rápido. Beleza, então. Bom, então deixa eu repetir só essa ideia geral. Mas, basicamente, se eu abro só uma caixa, ela se comporta como partícula. Se eu abro as duas caixas, ela se comporta como se fosse onda. Então, isso é algo esquisito, porque para se comportar como se fosse onda, ela tem que de certa forma, ter um conhecimento de que as duas caixas estão abertas ao mesmo tempo. Mas para conhecer que as caixas estão abertas ao mesmo tempo, como é que ela conhece que as caixas estão abertas ao mesmo tempo? Se interage localmente. Partículas interagem localmente, né? Bom, isso é algo que tem que ser explicado em mecânica quântica, e é algo que é estranho, por dois motivos. O primeiro motivo é que a gente não consegue entender um sistema quântico como sendo composto somente de partículas e não consegue entender um sistema quântico composto somente de ondas. Porque o que a gente vê na tela parecem ser partículas, de vez em quando se comportam como partículas, de vez em quando se comportam como ondas. E a segunda coisa é que ela se comporta como partícula, como onda, dependendo do que eu decido fazer. Se eu decido olhar as caixas, se comporta como partícula. Se eu decido não olhar as caixas e abrir as duas caixas ao mesmo tempo, se comporta como ondas. Então, parece que a realidade física do sistema depende do que eu estou decidindo como experimentador fazer em termos de experimento com esse sistema físico. Isso, obviamente, é preocupante, porque tem um pouco de cheiro de idealismo, de solipsismo até, né? Então, isso é algo que preocupou muito os fundadores de mecânica quântica, continua preocupando muito os fundadores de mecânica quântica. Essa é a mesma figura que eu coloquei antes, não sei por que eu estou repetindo aqui, então eu vou pular. Então, qual é o mistério, como o Feynman coloca? O mistério é que alguma coisa que pertence à partícula ocupa as duas caixas ao mesmo tempo. Como é que alguma coisa que pertence a uma partícula ocupa as duas caixas ao mesmo tempo se uma partícula só está numa das caixas ao mesmo tempo? E se a gente olhar para a caixa, a gente tem ou não tem uma partícula, então se comporta como uma partícula. Se a gente não olhar para a caixa, abrir as duas caixas ao mesmo tempo, essas coisas que estavam nas duas caixas interagem e causam a partícula a se comportar, a cair em lugares diferentes, como se ela fosse ditada por uma onda. Então, tem algo que cheira mal aí, que é esquisito, né? E como eu falei, né, o processo de olhar causa o colapso. Isso não é puramente epistêmico, não é puramente você ver que está algo acontecendo. Por que não é epistêmico? Porque se eu fizer um novo experimento, o estado do sistema é diferente depois do processo de medida, né? E a escolha do observador de olhar ou não, alguns físicos argumentaram na época que inclusive Bohr, né, que cria uma realidade física que não existia.
essa realidade física é criada por um processo de observação. Para o Bohr, o processo de observação era uma interação com um aparelho experimental. Para o Wegener, era uma interação com a mente. Né? E a gente vai ver um pouco isso depois, mais para frente, como é que isso se relaciona. Né? Bom, aqui é uma cotação famosa do Feynman Lectures on Physics, né? Sobre esse fenômeno, que é o fenômeno da fenda dupla. E ele fala, escolhemos examinar um fenômeno que é impossível, absolutamente impossível de explicarmos de maneira clássica e que guarda em si o coração da mecânica quântica. Na realidade, ele contém um único mistério. Não podemos explicar esse mistério no sentido de explicar como funciona. Diremos como funciona. Ao dizer-lhe como funciona, teremos lhe dito sobre as peculiaridades básicas de toda a mecânica quântica. Essa é uma citação famosa do Feynman. Tem alguns problemas com a citação. O primeiro é que não é um único mistério quântico, tem outros mistérios de mecânica quântica. Não localidade é diferente desse mistério, e a contextualidade é diferente, e são mistérios quânticos também. E tem problemas similares em relação ao que a gente está falando, né? E estão relacionados ao problema da medida. E o segundo problema com a citação é que o Feynman está sendo um pouco desonesto aqui, não é? Porque ele conhecia a interpretação de Bohm, e a interpretação de Bohm resolve esse problema de maneira clássica. Então, o Feynman, no mínimo, ele está mentindo, não é? Para fazer um ponto para os alunos dele no livro dele. Mas, de qualquer jeito, vamos ignorar isso e pegar um pouco da lição, né, de que isso é um fenômeno importante em mecânica quântica. A fenda dupla é um fenômeno importante em mecânica quântica, e a interferência, o processo de interferência quântica e superposição quântica são fundamentais em mecânica quântica. Bom, e o que a gente está falando aqui, então, é uma questão de se nós olharmos para a caixa ou não olharmos para a caixa. Significa olhar para a caixa, significa fazer uma medida. Na verdade, a gente está olhando diretamente para a caixa, a gente está fazendo uma medida. A partícula está lá, ou a partícula não está lá, ou a gente decide não medir, deixa passar pelas caixas, e aí mede depois no fotodetetor, a partícula está lá ou não está lá, mas a gente está falando do processo de medida. Então, o mistério quântico, parte dele está relacionado ao que se chama o problema da medida. Vamos dar uma olhada no que é o problema da medida. Né? Primeiro, vamos começar com a ideia de uma medida. Né? A observação ela corresponde a diferentes colapsos da onda quântica nos exemplos que eu mostrei antes. Ou a gente olha para a caixa e a onda quântica colapsa dentro da caixa, mostrando que é uma partícula, ou a gente não olha para a caixa e ela colapsa fora da caixa, e aí você dá oportunidade para a onda interagir, e você tem interações com a onda, e a onda você tem a interferência, fenômeno de interferência clássico de onda. Né? Ou seja, o colapso ele somente acontece quando você tem uma medida ou uma observação. Então, para a gente entender o colapso da função de onda, a gente tem que entender o que uma medida é. Então, enfatizando um pouco mais a questão do colapso. Né? Quando a gente está pensando em sistemas físicos, a gente tem duas possibilidades. Eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Sim, eu pulei os dois últimos aqui, não sei por que eu pulei os dois últimos. Mas o que é uma observação, o que é uma medida? Né? Uma observação ou uma medida deve ser algo que deve ser possível ser descrito dentro da teoria física que você tem. Física clássica é assim. Física clássica, se você tem um processo de medida, o processo de medida é descrito dentro da física clássica. Você quer, por exemplo, medir uma corrente num fio. Como é que você mede uma corrente num fio? Você coloca um amperímetro e os processos descritos pelo amperímetro de medida
são processos que são físicos, são processos clássicos da física clássica. Eu sei o que está acontecendo no amperímetro dentro de toda a teoria eletromagnética clássica. Né? Então, o processo de medida é um processo que ele deveria ser descrito dentro da teoria física. E como é que a gente pode descrever, então, a medida a partir da teoria física de mecânica quântica? E a primeira coisa que surge é um problema em que a medida ela parece ter dois processos diferentes de mecânica quântica. Um deles é o colapso, que a gente falou, em que é quando o sistema quântico é um sistema aberto, em que você tem um aparelho de medida mais o observador, se você quiser, né, que é externo ao sistema físico de interesse. Você tem um sistema físico de interesse que é representado por uma função psi, e quando você interage esse aparelho de medida externo ao sistema de interesse representado pelo psi, e você, então, olha para esse sistema, você tem um colapso da função de onda em um dos possíveis autoestados desse psi, dados pelos projetores desse sistema. E projetores associados ao aparelho de medida. Né? E a dinâmica que você tem é uma dinâmica probabilística, no sentido de que cada um desses estados em que você está colapsando a sua função de onda, eles não são determinados pelo seu estado inicial, mas são dados probabilisticamente dependendo da sua distribuição inicial, dependendo do estado inicial e dependendo do que você está medindo. Né? A gente vai ver um pouco mais isso em detalhes mais para frente, mas a ideia é de que o colapso da função de onda ele pega uma função psi e projeta uma outra função. Primeiro, ele não é unitário, e segundo, a dinâmica ela é uma dinâmica probabilística. Agora, se você, então, ao invés disso, considerar um sistema fechado, em que o aparelho de medida ele é parte do sistema físico de interesse, aí você tem um problema, porque se a gente imaginar que a mecânica quântica, que é a melhor teoria já feita em ciência até hoje, né? Se você imaginar que a mecânica quântica deve se aplicar não só ao sistema físico, mas ao aparelho de medida, se você aplica a teoria quântica, ou seja, a evolução de Schrödinger, ao sistema aparelho de medida, mais o sistema que está sendo medido, a evolução não é probabilística, mas é unitária. E determinística. Você tem algo muito diferente. Num caso, você tem uma dinâmica probabilística e um colapso da função de onda não unitária. No outro caso, você tem uma evolução unitária, equação de Schrödinger, e uma dinâmica determinística. Bom, como é que você reconcilia esses dois processos? Von Neumann tentou reconciliar esses dois processos fazendo uma teoria de medida em que imagina que você tenha dois possíveis estados, psi mais e psi menos, e você quer medir esses estados. Então, você agora faz uma interação do psi mais com o aparelho de medida. O aparelho de medida começa num estado em que ele está pronto para uma medida, né? Então, eu coloco aqui para representar um estado pronto. Vai por uma interação unitária até um estado final, em que se ele está no psi mais, com o spin mais, o aparelho de medida fala, o spin é mais. Isso é o que o aparelho de medida deve fazer. Se eu começo com um estado que o spin é mais e eu estou medindo o spin, o aparelho de medida vai de um estado inicial para um estado final, e o estado final diz o spin é mais. Seja lá qual for, como é que o aparelho de medida faz isso, né? Pode ser um ponteiro no aparelho que simplesmente aponta para o mais ou para o menos, aparelho digital. Né? E se o estado inicial é um psi menos, você começa com a interação inicial, o estado inicial psi menos, mais o aparelho de medida pronto para medir, eles interagem, a interação leva para uma dinâmica unitária, a equação de Schrödinger, que no final leva para um psi menos, estando associado ao aparelho de medida dizendo que o spin é na direção menos. Então, a medida como deveria ser, não é? O problema é quando a gente mede superposições. Imagina que a gente está medindo uma superposição.
né? Ao invés de ter ou o psi mais ou o psi menos, agora a gente tem um estado que é a soma, a superposição quântica de psi mais e psi menos. Quando a gente faz a medida desse psi, a gente começa com essa superposição e a evolução é uma evolução unitária. E o que a gente termina é com esse estado aqui, que não é um estado de C mais, de psi mais psi menos, ou um estado de psi menos com spin menos. Mas, na verdade, é uma superposição do spin mais com um aparelho de medida no estado mais e o spin menos com o aparelho de medida no spin menos. Não é ou um ou outro, mas é, na verdade, uma superposição quântica do aparelho de medida. De fato, isso foi uma medida ou não foi uma medida? Não foi uma medida, porque se você olhar se esse novo estado aqui que você tem é um alto estado do sigma z, o que o que acontece quando você tem uma medida, se você, por exemplo, medir o spin na direção z e você mede que o spin é mais, esse estado é um alto estado do sigma z, né, do spin na direção z. Todo o processo de medida é um alto estado do operador de medida, né? Esse camarada aqui não é um estado de sigma z. Como ele não é um estado de sigma z, isso não é uma medida. Então, o que está acontecendo aqui, né? Como é que você resolve esse problema? Então, reiterando o problema, se o aparelho de medida for externo, a gente tem uma dinâmica não unitária e probabilística. Se o aparelho de medida for interno, como a gente mostrou agora, a gente tem uma dinâmica que é unitária e determinística, mas a gente não tem uma medida. Então, parece que você tem que ter um aparelho de medida externo e algo está faltando nesse processo aqui. Bom, um exemplo dramático disso é o exemplo do gato Schrödinger, né? Todo mundo conhece esse exemplo que Schrödinger fez. Você tem uma fonte radioativa, em que essa fonte ela pode ou não decair. Então, o decaimento é uma superposição dessa fonte decaiu ou não decaiu. E se decaiu, isso abaixa uma alavanca, a alavanca abaixa o martelo quebra um frasco, o frasco tem veneno, o veneno mata o gato. Se não caiu, o martelo não cai, o gato continua vivo. E se você agora coloca isso tudo numa caixa, todo o processo agora fechado, ditado pela equação de Schrödinger, você acaba com uma superposição, que é uma superposição da partícula decaindo, não decaindo. Eu coloquei aqui spin para seguir o mesmo exemplo antes, então vamos imaginar que não seja decaimento radiativo, mas spin. O spin mais e o gato vivo, ou uma superposição do gato morto. E o Schrödinger fez esse exemplo para mostrar que a ideia era absurda. Você nunca vê um gato em uma superposição quântica de vivo ou morto. Então, o que está acontecendo aqui? Né? E mais, como eu comentei antes, isso não é um autovetor do gato vivo ou gato morto. Então, o que você tem aqui não é um estado que é um estado em que ou o gato está vivo ou o gato está morto. Não é. É um estado em que você tem uma superposição quântica do gato vivo e do gato morto. Algo que não é clássico. Bom, como é que você resolve esse problema do gato de Schrödinger, ou o problema da medida? Né? Tem várias propostas para você resolver esse problema. É algo que está em aberto há quase 100 anos. Né? Então, obviamente, propostas existem. E cada proposta tem um problema e carrega uma bagagem metafísica muito grande com ela. Né? Então, é por isso que não existe consenso em termos de que propostas que são boas propostas para isso. Mas a primeira coisa que a gente pode questionar é, bom, talvez a equação de Schrödinger não seja universal. Talvez a ideia de que a evolução de um sistema físico como sendo unitária não seja uma ideia universal.
essa é a proposta do GRW, em que você tem uma modificação não linear para a equação de Schrödinger. O problema com isso é que a unitariedade da equação de Schrödinger ela é usada em quase tudo em mecânica quântica. E mecânica quântica é uma teoria muito precisa. Então, se você começa a brincar com a unitariedade da equação de Schrödinger, você tem diferenças entre a teoria e a mecânica quântica. E GRW tem, e GRW tem seus problemas, né? Não bate. Agora, tem uma outra proposta, que é a proposta de von Neumann, que a gente vai discutir um pouco mais em detalhes aqui, que é de que a equação de Schrödinger não é universal porque ela não se aplica ao observador. E aí vem a questão do que é o observador. Né? Outra possibilidade de mecânica quântica incompleta, a teoria de Bohm é um exemplo para isso, né? Teorias de variáveis ocultas são exemplos de teorias em que a mecânica quântica tem que ser completada por outros exemplos, outras variáveis. Né? Ou uma outra maneira de pensar sobre isso é que, ao invés de pensar que toda a medida resulta num único valor, você pode violar essa ideia de que quando você faz uma medida, você tem ou um ou outro, ou a caixa está, ou a partícula está numa caixa, ou a partícula está na outra. Essa é a ideia da interpretação de vários mundos, né? Em que a partícula está em duas caixas, só que ela está em universos diferentes em uma caixa do que o universo em que ela está na outra caixa. Né? Claro, como eu disse, cada uma dessas interpretações carrega com elas uma bagagem ontológica muito grande. Né? Curiosamente, a que é mais aceita pelos físicos é que eu acho que carrega a pior bagagem ontológica, que é a interpretação de vários mundos. Né? Porque você imaginar que existem infinitos acácios, cada um dando um seminário diferente, felizmente melhor em outros lugares, mas cada um dando um seminário diferente, né? É uma ideia que é difícil de engolir, pelo menos para mim. Né? Bom, então vamos olhar um pouco mais detalhe a ideia de von Neumann e Wigner. Né? Bom, o von Neumann ele percebeu o seguinte: se você tem uma interação do sistema de psi que você está medindo com o aparelho de medida M1, você acaba numa superposição de estados quânticos. Isso é o que a gente viu ainda agora. Né? Não é uma medida, é uma superposição. Bom, mas você pode agora considerar que o nosso olho, o olho do observador, é um aparelho de medida. Se o olho do observador é um aparelho de medida, você agora pode medir o sistema psi mais M1 como um sistema físico, e o olho vai de novo cair numa superposição quântica. Bom, mas o olho, você pode imaginar que seja não só um único aparelho de medida, mas o nervo óptico pode fazer parte desse aparelho de medida. E se você incluir agora o aparelho de medida, mais o olho, mais o nervo óptico, você continua com uma superposição quântica. E, na verdade, você pode fazer esse processo ad infinito. Você inclui o nervo óptico, você inclui o córtex visual, você inclui o cérebro, você inclui o corpo inteiro da pessoa, você inclui o universo inteiro. Se a equação de Schrödinger é uma equação correta e fundamental para a natureza, então você vai acabar com uma superposição quântica. Mas você nunca observa uma superposição quântica. Então, o que está acontecendo? O von Neumann sugeriu que o colapso da função quântica, dessa função de onda, acontece quando você tem uma interação desse sistema físico com a mente do observador. Ele não falou explicitamente que a mente não era física, mas o Wigner fala mais tarde que a mente do observador é algo que não é físico porque não é descrito pela mecânica quântica. Bom, isso é um dualismo cartesiano. Né? Mente não é algo que é tratável a partir das teorias físicas da mecânica quântica, e a mecânica quântica ela se aplica à matéria, a tudo que existe no mundo,
menos a mente. E quando você tem interação da mente com a matéria, você tem colapso da função de onda. Então, essa é uma solução do problema da medida, e é uma solução que coloca o observador como central no processo científico, mas introduz uma nova entidade não física, a mente. Então, isso, obviamente, que não é muito popular entre físicos, porque físicos não gostam dessa ideia de que existe algo, a mente, que não seja física, né? Ou que existe algo que não seja físico. Né? Ou seja, a mente não segue as leis da física padrão. Então, essa é a hipótese de consciência causa colapso. Toda a mecânica quântica está certa, evolve de acordo com a equação de Schrödinger e se aplica para sistemas físicos, todos os sistemas físicos no mundo, à exceção da mente do observador. Por quê? Porque a gente nunca vê uma superposição quântica. Então, quando a mente do observador interage com esse sistema físico, o colapso da função de onda ocorre. Bom, a questão que eu quero examinar agora é se é possível testar essa hipótese de que a consciência causa colapso. Eu chamo de TCC aqui, na hipótese de consciência causa colapso. E como é que a gente faria esse teste? Né? Bom, a primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte, aqui, apesar da gente não ver sistemas quânticos, a gente tem detetores, fotodetetores nos nossos olhos que veem sistemas quânticos. Já no começo do século XX, o pessoal já sabia, a partir da descoberta da radiação de corpo negro e de estatísticas de fótons, que o olho humano é sensível a um único fóton. Os nossos bastonetes são sensíveis a um único fóton. Na verdade, os nossos olhos não são tão bons, mas alguns insetos têm fotodetetores muito bons. Gafanhotos, por exemplo, que necessitam de ver luz, que foram expostos à luz de muito baixa intensidade, você vê respostas em gafanhotos que são consistentes com observações de um único fóton. Então, a natureza provê seres vivos com fotodetectores. E insetos são muito bons candidatos a fotodetectores. De fato, o olho no gafanhoto é tão bom que a eficiência dele foi estimada por volta de 0,6. Só para ter uma ideia de como é que é isso, 0,6 é muito difícil de conseguir hoje em dia com a fotodetetor. Existem fotodetetores que são melhores que 0,6, mas eles foram criados nos últimos 10 anos. E a contagem de taxa escura, o número de fótons que eles detectam que não estão lá, não é pequena. E para gafanhotos, você tem uma eficiência de 0,6 e a contagem de taxa escura de menos de 10 fótons por hora. Então, são fotodetetores espetaculares. Se os físicos tivessem esses fotodetetores há 40 anos atrás, 50 anos atrás, a física teria andado muito mais rápido em termos de desigualdade de Bell e coisa do gênero. Bom, então, se nós quisermos fazer experiência sobre detecção de fótons, por que não usar insetos, né? Os insetos evoluíram em ambientes com pouca luz, tem baixa taxa de contagem escura, ao passo que os seres humanos têm alta taxa de contagem escura comparados com insetos. Tem a ver também com a temperatura, né? O ser humano está num ambiente mais quente que o inseto, né? O gafanhoto tem uma eficiência de 0,6, ao passo que o olho do ser humano é 0,05.
E você pode fazer experiências com um único fóton com insetos. Então, se você quiser testar a hipótese de que a consciência causa colapso usando um único fóton, você tem um fotodetetor, o olho do inseto. Não precisa usar o olho humano, usa o olho do inseto. A questão é se o inseto tem consciência, mas aí é outra questão, né? E isso é algo que a gente pode até discutir um pouco mais tarde. Mas então, como é que a gente testaria isso se a gente for usar o olho do inseto para testar a hipótese de que a consciência causa colapso? Bom, a gente pode fazer condicionamento de um único fóton. Né? Então, relembrando a ideia de condicionamento, o que eu estou falando é condicionamento clássico mesmo, condicionamento de Pavlov. Isso daqui é um dos cachorros de Pavlov, está no museu em São Petersburgo. Foi um dos cachorros que o Pavlov usou de fato, né? E está empalhado com uma dos tubos de ensaio que ele usou para coletar saliva dos cachorros quando estava na experiência do sistema digestivo dos cachorros, né? E para quem se lembra de condicionamento clássico, você tem um estímulo não condicionado, que é a comida, unconditioned stimulus, né? E você tem unconditioned response, que é a salivação, a resposta não condicionada a um estímulo não condicionado. Sempre que o cachorro vê comida, saliva, né? Essa é a resposta não condicionada do estímulo, né? O estímulo é a comida. E aí você tem um estímulo neutro, que é o soar da campainha. Nada acontece quando você soa a campainha. Mas se você coloca várias vezes a comida, que é o estímulo não condicionado, com o estímulo neutro, e você agora tem sempre salivação, quando você tira a comida e só toca a campainha, você tem salivação. Então, esse é o condicionamento clássico de Pavlov, né, que a gente aprende no colégio, né? Aí em que você tem o conditioned stimulus, você passa de um estímulo neutro para um estímulo condicionado, em que no neutro, se você tocasse a campainha, não tinha salivação, mas depois que você colocou junto com a comida várias vezes, você toca agora a campainha sem a comida e você tem salivação. E isso é algo que o Pavlov descobriu quase que ao acaso, mas que a gente pode agora se aproveitar para fazer um condicionamento com um único fóton. E como é que a gente faz o condicionamento com um único fóton? Né? Bom, candidatos são insetos cujos olhos sejam um bom detetor de fótons. Né? O gafanhoto, por exemplo, é um exemplo típico. A barata tem um muito bom detetor de fótons. Grilos. Um outro critério é que seja um inseto que seja fácil de condicionar. Existe condicionamento de insetos. A barata, por exemplo, gosta muito de açúcar. Então, você pode condicionar a barata a mover a antena em função de onde está o açúcar. E condicionar a barata a mover a antena com estímulo externo, por exemplo, um fóton para mover a antena. Se você faz agora esses experimentos, é possível você completar esses experimentos. O problema agora é puramente técnico, não é um problema conceitual, né? Você fazer um condicionamento de um único fóton com um inseto. Isso é algo possível de fazer. Bom, então vamos imaginar que alguém tenha condicionado um inseto a responder a um único fóton. O que a gente pode fazer com isso? Não é? O que a gente pode fazer é testar a hipótese de consciência causa colapso, assumindo que o inseto seja consciente. Bom, o que eu vou mostrar agora é que isso é basicamente impossível. Então, como é que a gente testaria? Vamos ver como é que a gente testaria, né? Bom, primeiro, a ideia de que o colapso, a hipótese da consciência causa colapso é que o colapso ele acontece na interação com a consciência, essa é o que eu chamo de VN, a hipótese de von Neumann, ou não, é a negação de von Neumann. Né? Bom, se você tem von Neumann, então ou a barata é consciente ou a barata não é consciente.
Se a barata for consciente, o colapso ocorre quando a barata interage com o sistema quântico. Se a barata não for consciente, o colapso ocorre quando o observador interage com o sistema quântico mais barata. O observador consciente, por exemplo, eu, né? Ou o físico que está medindo aquilo, algum observador que seja consciente. Então, vamos ver como é que seria isso num processo experimental com uma barata de Schrödinger. Né? Então, o que você tem nesse aparato experimental? Você tem um sistema fechado, em que em A' e B' você joga um fóton. Eu posso jogar um fóton em A', ou eu posso jogar um fóton em B'. Se eu jogar um fóton em A' e B', ou B', esse fóton que vem em B' vai para o olho direito da barata, esse fóton que eu jogo em A' vai para o olho esquerdo da barata. E eu condiciono a barata a responder em função de se vai para o esquerdo ou se vai para o direito com a antena. Se vai para o esquerdo, a barata responde do lado esquerdo. Se vai para o direito, a barata responde do lado direito. Bom, e agora, o que acontece é o seguinte, é que se a barata responde para o lado esquerdo, eu mando um fóton em A. Se a barata responde para o lado direito, eu mando um fóton em B. Então, basicamente, o experimento é o seguinte. Se um fóton entra em A', a barata responde para o lado esquerdo e um fóton sai em A. Se um fóton entra em B', a barata responde para o lado direito, um fóton sai em B. Isso que está acontecendo no experimento. Se a gente agora analisar o experimento, eu não vou analisar a matemática disso, porque não ajuda muito, mas então eu vou comentar do experimento em função do desenho aqui, né? E que talvez dê uma ideia melhor do que está acontecendo. Se eu jogo um fóton em A', um fóton sai em A. Se eu jogo um fóton em B', fóton sai em B. E se eu jogar uma superposição de fótons em A' e B'? O que acontece? Depende. Se a barata for consciente e o von Neumann está correto, o que sai em A e B é uma mistura quântica e não uma superposição quântica. Ou seja, ao invés de sair uma superposição de A e B, sai ou um fóton em A ou um fóton em B. Se a barata não é consciente e o von Neumann está correto, sai uma superposição quântica. Eu posso testar agora, na saída, se eu tenho uma superposição quântica ou não. Então, se eu fizer esse experimento, eu consigo testar a hipótese de que consciência causa colapso se a barata for consciente. Basicamente, se eu observar que não tem consciência causa colapso, eu não estou falseando a teoria, porque eu posso sempre argumentar que a barata não é consciente, né? É uma barata, barata não tem consciência. Mas se eu consigo ver uma superposição quântica na saída, eu consigo mostrar que a teoria de consciência causa colapso é consistente, porque a barata não está colapsando esse sistema. Não é consistente. Né? Desculpa, confuso aqui. Bom, então eu vou pular essa parte aqui, estou colocando a barata condicionada, barata não condicionada. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é o seguinte: se você tem superposição no final em A e B, ou você tem evidência de falta de consciência da barata, ou evidência de que a consciência causa colapso. Se você não tem superposição, são duas possibilidades. Ou a barata não é consciente, e a hipótese de consciência causa colapso é correta, ou o von Neumann estava errado, e independente da barata ser consciente ou não, você tem colapso da função de onda. Como que algumas pessoas argumentam, né? Sempre tem colapso. Bom, qual é o problema disso?
O problema disso é que, para observar... Então, em princípio, aquele experimento consegue, dependendo de se a barata é consciente ou não, falsear a hipótese de que a consciência causa colapso. Aí entra a questão de se a barata é consciente ou não, mas tudo bem. Aí você troca a barata, coloca outro animal, até você conseguir fazer com o ser humano. Né? O problema é o seguinte, o problema é que a coisa é um pouco mais complicada. Para a gente observar uma superposição na saída, a barata ela tem que voltar ao estado inicial depois da resposta. Então a barata recebe o fóton, responde e depois volta ao estado inicial. O problema é que para a barata voltar ao estado inicial, imagina o que isso implica, né? Implica que cada um dos átomos que estão na barata tem que estar exatamente no estado inicial em que eles estavam antes da interação da barata com o fóton e da barata com o aparelho que gerou aquele fóton na saída. Bom, mais importante ainda, nenhum daqueles átomos que estavam com a barata pode ter interagido com absolutamente nada. Se eles tiverem interagido com alguma coisa, o sistema tem que voltar ao original. Mas uma barata, ela está num banho térmico. Se ela não tiver num banho térmico, ela morre. E barata morta, eu acho que ninguém vai discordar, não é consciente. Então o problema é que para você testar a hipótese de consciência causa colapso, você não pode ter interação com banho térmico e até o que a gente entende, para você ter consciência, você tem que ter interação com banho térmico. Porque você tem que ter um sistema vivo. Se o sistema não está vivo, você não tem consciência. Pelo menos da maneira em que a maior parte das pessoas entendem consciência. Bom, então, é possível? Não é possível falsear a hipótese de que a consciência causa colapso. Exatamente que para falsear a hipótese de consciência causa colapso, você tem que ter uma maneira de distinguir colapso de não colapso com uma interação com o sistema consciente que vai de volta ao mesmo estado. Agora, imagina que a gente pudesse fazer isso com o ser humano. Vamos imaginar que a gente pudesse fazer isso com o ser humano. O ser humano vai voltar ao mesmo estado que ele estava antes da interação. O que significa que ele não vai ter nenhuma memória do processo de medida. Se ele não vai ter nenhuma memória do processo de medida, como é que a gente sabe que ele estava consciente quando ele mediu aquilo? Não pode perguntar se ele estava consciente, porque ele não vai ter nenhuma memória. Então, basicamente, mesmo se em princípio a gente conseguisse fazer algo absurdamente impossível, que é controlar todos os graus de liberdade desse sistema, com todos os 10 a 23 átomos que a barata tem, né? Ou que um ser humano tem, muito mais do que isso, né? Não conseguiria controlar esse experimento de maneira razoável, né? Então, eu vou pular isso aqui. Então, eu vou sumarizar o que eu falei hoje, né? Eu comecei falando que a mecânica quântica é uma teoria estranha, né? E o centro dessa estranheza tem o problema da medida, que a gente discutiu rapidamente, né? E várias soluções foram propostas para o problema da medida. Cada solução mais esdrúxula do que a outra, né? A única que não é completamente esdrúxula é a teoria de Bohm. Mas os físicos não gostam da teoria de Bohm, porque a teoria de Bohm é não local. E não só é não local, mas ela também tem problemas para o regime relativístico, tem suas dificuldades, né? E para qualquer um que tenha trabalhado em teoria de Bohm, não sei se algum de vocês trabalhou em teoria de Bohm aí, mas se você já trabalhou em teoria de Bohm, você sabe que você faz conta, e no final não chega a conclusão nenhuma. Então, não é uma teoria muito útil também para entender muito sobre os sistemas físicos, né? Mas, de qualquer jeito, várias soluções foram propostas, cada uma mais esdrúxula que a outra. Vários mundos é absurdo, né? Tem gente que gosta, mas eu acho um absurdo.
Então, a partir do momento em que você compara com outras teorias esdrúxulas, a consciência causa colapso é uma teoria esquisita? É, mas ela não é tão esquisita quanto os vários mundos. Não é algo que alguém como eu, que sou agnóstico, gosta, mas não é algo tão absurdo quanto os vários mundos. Né? Bom, e várias pessoas afirmam que a hipótese de consciência causa colapso é falsificada, porque a gente tem medidas todo dia e você nunca tem esse problema de a superposição. E o que a gente mostrou, o Gato Schrödinger é um exemplo de como mostrar que essa ideia não faz sentido, né? E o amigo do Wigner também. Né? Então, como é que a gente testa, como é que a gente vê se a hipótese de consciência causa colapso é falseável ou não? Né? A gente viu que não é possível. Por causa de interações com o ambiente, ou o que a gente pode chamar de discoerência quântica, a hipótese de que a consciência causa colapso não é falseável. Bom, claro, sempre a gente tem que terminar com caveat non emptor, né? Que é algo que o Bell falou e que é muito importante em mecânica quântica, né? Que a única coisa que prova, a única coisa provada por provas de impossibilidade é a falta de imaginação do autor da prova, né? Então, bom, eu acho que a consciência causa colapso não é falseável, mas pode ser que seja falta de imaginação minha e tenha algum processo que eu não consigo imaginar e que mostre que isso não seja verdade. Né? Eu vou pular isso aqui e eu vou simplesmente pular para os agradecimentos, comentar que esse trabalho sobre a consciência causa colapso foi em colaboração com Gary Yost, de Stanford, e também eu beneficiei de discussões com Howard Atmanspacher, Bas van Fraasen, Henry Stapp. Henry Stapp é um grande proponente da consciência causa colapso, Carl Gaudames também, e Ken Wharton, que gosta dessa ideia de retrocausalidade, né? Mas também é outra interpretação esquisita. Bom, eu vou parar por aqui, eu passei o meu tempo aí, né? Então... Muito bem, Acácio. Ótima exposição, muito esclarecedora, ao mesmo tempo muito instigante, faz-nos levantar uma série de questões. Mas vamos deixar primeiro para o nosso público. Já tem gente manifestando aí, o Raoni já levantou a mãozinha, e os outros que quiserem se manifestar também, por gentileza, pode levantar essa mãozinha aí. Raoni, você pode, então, abrir o seu microfone aí e falar, por gentileza? Opa, obrigado, Acácio. É um prazer ouvir você falar de novo aqui, 6 anos depois. E muito bom, muito bom. Eu tenho uma pergunta para você, eu tenho várias, mas eu vou deixar o pessoal falar, vou eleger a primeira aqui. Que é o seguinte, você colocou ali a interpretação do von Neumann, Wigner, junto com a do GRW, né, uma interpretação de colapso, que não tem só evolução linear, e depois você elencou as outras ali, daquele jeito padrão ali do trilema de Malden, né? E é o seguinte, tem muita gente que não coloca, que se recusa a colocar a interpretação do von Neumann-Wigner em pé de igualdade com essas aí, GRW, Everett, Bohm, e o pessoal evita fazer isso aí justamente porque fala assim, ó, nessa interpretação do von Neumann-Wigner, o problema é um problema de vagueza, né? Ninguém define o que é uma medição, ninguém define o que é uma consciência. Eu queria ouvir de você o que você acha dessa objeção e qual que é a sua resposta favorita para ela. Valeu. Bom, minha resposta favorita é a que está na tela, né? Eu acho que você tem uma dinâmica diferente. Independente de como você queira tratar isso, você tem uma dinâmica diferente. Você está fazendo o colapso da função de onda e olhando para o sistema completamente diferente do sistema inicial quando você fez o processo de medida, né? Onde ocorre o corte, né, de Heisenberg da medida, onde é que
ocorre exatamente isso é outra história, né? Mas a Copenhagen é uma interpretação em que e embora ela é explícita em relação a isso, a interpretação de Schrödinger não vale para tudo, não é universal, né? Um sistema clássico não satisfaz a equação de Schrödinger. O Bohr falava isso explicitamente. Mas eu entendo a objeção porque é um pouco diferente de GRW, né? Mas se olhar para a ideia geral de que é só satisfazer a evolução unitária da equação de Schrödinger, se encaixa. Beleza, maravilha, Muito bem. obrigado. Raoni, satisfeito? Ok. Frederico Moreira, por gentileza, está com a mãozinha levantada aí, pode fazer a sua questão, pode abrir o seu microfone aí, falar à vontade. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Sim, Opa. ótimo. Ó, joia. Primeiramente, obrigado, Eduardo, o Acácio, por proporcionar esse debate muito bacana, muito interessante, muito instigante. Eu falo aqui da Federal do Recôncavo da Bahia, enfim, trabalho aqui com ensino de física, educação do campo e com a temática também de fundamentos da física. O Estácio aqui, me orientando também, o colega Olavo está aqui presente por convite nosso. E a minha questão é o seguinte, Acácio. Tem algo que você colocou. Primeiro, que eu sei que é bem controverso colocar o Wigner como meio dualista cartesiano, né? Eu não concordo muito com essa interpretação. Eu sei que o Westphal defende isso, mas quando a gente analisa profundamente o que é o dualismo cartesiano, seja o dualismo por substância, piorou. O Wigner não defende o dualismo por substância, mas, enfim, o dualismo funcionalista talvez seria muito anacrônico, não sei. Mas, enfim, eu acho que o dualismo do Wigner é muito próprio, mas, enfim, esse é outro debate que a gente pode fazer depois. Mas o meu ponto central é o seguinte: tem algo que você coloca que eu concordo, mas eu acho importante esclarecer um ponto, porque muito autor interpreta mal isso, colocando o Wigner como espiritualista, né? Como se não fosse naturalista, com essa ideia de que a consciência não seria física. E aí acaba caindo numa ideia de que o Wigner caminha para uma perspectiva, né, espiritualista da consciência. Na verdade, e como eu falei, eu concordo com os termos que você coloca, mas, assim, na verdade, o Wigner, ele passa bom tempo na vida, mesmo depois que abandona essa interpretação dele, mas ele passa, mesmo na década de 80, defendendo o seguinte: a consciência, não temos uma teoria da consciência descrita pelas ciências da natureza, ciências naturais. Não é só pela mecânica quântica, ciências naturais não dão conta de explicar o que é a consciência. A gente precisa de uma teoria. E aí eles têm até um artigo que ele começa falando assim: olha, provavelmente essa teoria vai precisar até atualizar a física. Se essa física vai passar a ter outro nome, que ele bota física, physics, escrito no sentido contrário, né? Aí eu não sei como é que vai se chamar essa física, mas a consciência, ela pode e deve ser objeto de estudo e ser abarcada pela física, pelas ciências naturais. Provavelmente isso vai ser necessário criar uma nova ciência natural, uma nova física para isso. Mas eu só queria deixar esse adendo, Acácio, porque frequentemente essa afirmação de que Wigner propõe uma ideia não física de consciência leva a uma postura não naturalista sobre o Wigner, e aí às vezes vai até para esse tal dualismo de substância do cartesiano, que para mim é um equívoco enorme na interpretação do Wigner. É só isso mesmo. Desculpa se eu falei demais, Eduardo e Acácio. Ótimo. Não, eu concordo com o que você disse. Inclusive, quando a gente fala de Wigner, quando a gente fala de von Neumann, a gente tem que tomar cuidado de que Wigner e que von Neumann que está falando, né? Porque cada Wigner histórico é diferente do outro, né? Mas eu concordo com o que você falou. E o ponto sobre uma teoria de consciência é importante, não é? Porque quando von Neumann fala sobre o observador, quando Wigner fala sobre o observador,
O que eles estão falando é sobre a consciência, se traduz como a consciência de ação, De acesso. ao invés de consciência fenomenológica, de acesso. De acesso. Isso. De acesso. Uhum. Não consciência fenomenológica, né? Ele está falando de consciência de acesso, né? Mas quando a gente tenta entender consciência, não é só consciência de acesso, é uma consciência fenomenológica que é mais ainda fora desse mundo de processos físicos, né? Que para mim é uma das grandes ironias da ciência. A ciência é empírica. Então, tudo que a gente fala em ciência, a gente obtém através do sense experience, né? Tudo na ciência é empírico. Mas se a gente pensar cuidadosamente mesmo, a única coisa que a gente tem acesso realmente, e o Descartes colocou isso claramente, né? É a nossa própria consciência, né? É a única coisa que a gente realmente tem acesso. E, ironicamente, isso é a única coisa que está fora do objeto de pesquisa científica, porque não é objetivo, é subjetivo. Não, e fica mais estranho ainda, Cássio, desculpa, só um comentário rápido, o pessoal que coloca o Wigner dentro da tradição fenomenológica na filosofia, né? Eu não sei qual é. Enfim. O Wigner definitivamente na trajetória. Sim, sim. Mas o von Neumann, por exemplo, o von Neumann ele não gostava da ideia de consciência como sendo algo não físico, né? Não é não físico, que não é descrito pela mecânica quântica. O Wigner não falava que não era não físico, que não era descrito pela mecânica quântica, né? E o von Neumann não gostava dessa ideia, até o momento em que ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas e virou uma como é que chama? Praticante ferrenho do catolicismo, né? Coroinha de carteira assinada e acreditando em toda a metafísica que a Igreja Católica coloca como a verdade, né? Então, até o von Neumann, que era ateu a vida inteira, no último ano de sua vida, não era mais ateu. Frederico, ok? Sim, satisfeito? obrigado. Ótimo. Rodolfo Carvalho está com a mãozinha levantada. Rodolfo, por gentileza. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a exposição magnífica do professor Acácio. Professor, leve em conta que minha familiaridade com a interpretação do Wigner é muito pequena, tem muito tempo que eu li sobre essa interpretação, mas você tocou num ponto, antes de formular a minha pergunta, eu queria esclarecer uma coisa que eu diria que é uma dúvida de mais de 10 anos. Tem um momento que você colocou um slide que você se refere ao olho, depois você faz referência ao nervo óptico e cita, né, toda aquela região cerebral. Aí eu disse, agora eu estou entendendo o que é o colapso numa perspectiva onde... Aí é que vem minha dúvida. Por que você chama de mente e consciência se esse desenho está ilustrando algo estritamente material? A gente tem ali o olho, tem o nervo óptico, né? E tem todos esses átomos que compõem o cérebro. Então, é uma pergunta bem básica de quem realmente não conhece a interpretação do Wigner, mas a minha pergunta é, quando você escreve mente, você está se referindo à consciência ou a algo material? Boa pergunta.
Esse desenho aqui, eu acho que é similar até. Eu não sei se ele tem. Estou tentando lembrar se tem um desenho ou não. Mas assim, essa discussão toda aqui está no livro do von Neumann, né, de 1932. Quando eu mostro esse sistema aqui, em que é o psi mais o M1, M2, M3, incluindo até o cérebro, se quiser, né, o ponto é que, se você pega todos esses sistemas, considera que são sistemas materiais, e aplica a esses sistemas a equação de Schrödinger, a evolução desses sistemas todos é unitária. Então, não tem colapso da função de onda, não tem medida. Como Certo. você agora pode fazer isso com tudo que existe no universo, com todo o cérebro, com todo o corpo, com tudo que existe no universo, e você nunca chega ao colapso, você sempre tem superposição? O que está gerando esse colapso? O von Neumann ele sugere que isso está acontecendo porque o observador está lá. Ele fala explicitamente o observador. E ele fala explicitamente que toda a matéria foi descrita dentro desse sistema. Então, ele sugere que esse observador está fora desse sistema físico que é composto do cérebro, do corpo e assim por diante. Agora eu entendi. O Wigner, ele depois fala isso explicitamente. Ele explicitamente fala que não, é uma mente, e a mente do observador é separada do que é físico, que a gente está descrevendo, no sentido de que não é descrita pelas leis da mecânica quântica. Separada não é separado assim, que existe separado desse sistema físico. Ele não está falando que existe separado do sistema físico. Né? Ele está falando que é algo diferente, conceitualmente diferente, que não é descrito pelas leis da mecânica quântica. Aproveitando isso, professor Acácio, vai a pergunta propriamente que eu queria fazer, que é a seguinte: o Feynman, naquele capítulo do Spin 1, onde ele discute como é que se prepara um determinado estado quântico, ele começa a examinar uma série de experimentos, e lá para as tantas ele vai dizer o seguinte: olha, o colapso ocorre quando o objeto quântico interage com a chapa bloqueadora. Então, em outras palavras, ele diz, olha, se eu quero fazer uma filtragem, no fundo eu vou fazer o quê? Eu estou fazendo uma medida. O ato de filtrar um determinado estado é um ato de medida. E aí ele diz explicitamente, é aqui, nesse momento da interação do objeto quântico com a chapa bloqueadora que ocorre o colapso. A minha pergunta, e aí eu peço ajuda, professor Acácio, para me ajudar a concatenar duas coisas, é a seguinte. Bohr sempre sustentou que nós comunicamos os nossos resultados das nossas medições sem ambiguidades em linguagem clássica. Eu queria entender, né, já que eu fiz referência a esse exemplo do que é que o Richard Feynman entendia como colapso, e aproveitando esse slide que tem aí, como é que a gente uniria essas coisas? Quer dizer, o Wigner e o Feynman tinham pontos de vistas, de um ponto de vista de interpretação diferentes, né? Como é que eu conseguiria, em outras palavras, botar um aparato Sternet-Gerlach, botar esse cérebro aí e dizer, não, o colapso não aconteceu na interação do objeto quântico com a chapa bloqueadora, não. O colapso aconteceu, foi por conta da consciência.
dá para você construir essa cadeia, né? Onde eu estou com alguém fazendo um experimento com Sternert-Gellert de filtragem num determinado laboratório, né? E contrastar essas duas visões, né, de colapso do Feynman e do Wigner. Não sei se ficou claro minha pergunta. O meu computador cortou na hora que você fez a sua pergunta. Não sei se ficou clara a pergunta. Não, o som cortou aqui. Você poderia repetir a pergunta? Minha pergunta é... O final da pergunta é... Só o final da pergunta, Rodolfo. O final da pergunta é... Eu Isso. queria que você construísse a seguinte cadeia cronológica. Tem alguém no laboratório fazendo um experimento de Sternert-Gellert, onde ele usou uma chapa bloqueadora para preparar um determinado estado. Bom, o Wigner não vai aceitar que foi aí que aconteceu o colapso, porque ele sustenta que o colapso aconteceu na mente. Então, como é que me faça uma narrativa do que é que está acontecendo ali quando o objeto quântico interage com a placa? Porque, pelo que você está dizendo aí, o Wigner vai dizer, não, o colapso não está acontecendo agora, não. O colapso está acontecendo por conta da consciência. Dá para você construir cronologicamente essas coisas, acompanhando tudo o que aconteceu no Sternert-Gellert, até a interação do observador com o aparato de medida, que é um aparato macroscópico. Portanto, ele está fazendo uma leitura, como diria Bohr, em linguagem clássica. Isso está confuso na minha cabeça. Sim, a principal diferença é que no Stern-Gellert você tem que o átomo pode ir para cima ou para baixo, né? E se você tem um estado inicial em que você tinha uma superposição, ele não vai ou para cima ou vai para baixo, mas ele vai numa superposição quântica de para cima ou para baixo. Quando bate na tela, segundo Feynman, e segundo Bohr também, não é? Até numa parede de medida macroscópico, bateu na tela, você tem uma descrição clássica do sistema, essa descrição clássica do sistema é única, ou ela está lá em cima ou ela está lá embaixo. Perfeito. O que o Wigner falaria é o seguinte, é que não, olha para a equação de Schrödinger. A tela, ela em si é composta de matéria. Matéria é descrita pela equação de Schrödinger. Essa interação entre a matéria da tela e o sistema de Stern-Gerlach é uma superposição também. Então, você tem uma superposição da tela com uma marca na parte de cima e uma tela com uma marca na parte de baixo. Mas é uma superposição quântica. Essa superposição quântica e esse colapso só acontecem quando alguma mente consciente, algum observador, ele fala consciente, né? Algum observador consciente olha aquele sistema. E isso pode estar lá por anos, né? Você pode colocar uma chapa fotográfica, coloca a chapa fotográfica na gaveta, nunca olha para a chapa fotográfica, ninguém olhou para a chapa fotográfica, está lá na gaveta, está numa superposição quântica. Só quando alguém consciente olha, é que aquela chapa colapsa. Bom, claro, eu estou ignorando aí a questão de descoerência quântica, né? Porque a descoerência complica as coisas mais, mas essa é a ideia, né? Muito obrigado. Faz sentido, Rodolfo? Faz, sim. Esclareceu e muito. Portanto, pelo que eu entendi, na hora que a coisa está passando pelo cérebro, né, ele ainda não teve medição. Não, porque o cérebro é matéria. Perfeito, está claro. Tirou minha dúvida. Muito obrigado. Uma dúvida que eu tinha há muitos anos. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Rodolfo. Gente, olha, nós temos mais 2 inscritos aqui e nós temos que fechar às 19 horas, porque tanto professores quanto alunos têm aulas agora à noite. Inclusive, eu tenho até uma mesa para participar agora, a partir de 19 horas, lá na universidade. Tem que deslocar correndo para... Mas eu tenho 2 inscrições. O Felipe Pamplona, aliás, 3 inscrições. O Vinícius Carvalho e a Érica. Vamos verificar se dá para fazer as 3 perguntas até o final.
Eu só peço aos colegas que sejam mais concatenados nas suas perguntas para a gente poder verificar se todos conseguem perguntar até o fim. Felipe, contigo. Boa noite, meus caros. Obrigado, Acácio, pela brilhante apresentação. Está aí na Universidade do Van Fraassen, né? Grande Van Fraassen. Foi professor do Dória, outra pessoa queridíssima. Minha pergunta vai ser bem rápida, e se achar que não vale a pena perder tempo nela, você salta adiante. Mas o professor já perscrutou se as consequências, né, que você deriva da discussão aí a partir da equação de Schrödinger, se a gente pode almejar outras consequências se a gente trabalhar com a equação de Schrödinger não linear. Há diferentes formulações não lineares da equação de Schrödinger, né? E será que isso nos alteraria? Alguma vez já passou pela cabeça sua estender essa hipótese, né? Essa é a pergunta. Bom, isso o GRW é não linear, né? É uma versão não linear da equação de Schrödinger, né? Eu acho uma direção interessante. Eu confesso que a equação não linear é muito complicado para mim. Eu prefiro evitar essas equações não lineares. Mas eu acho que vale a pena seguir essa direção. É um caminho para você dar para um aluno de doutorado. Obrigado, professor. Pois é. Muito bem, muito obrigado, Felipe. Vinícius Carvalho, por gentileza, Vinícius. Olá, professor Eduardo, tudo bem? Olá, professor José, boa tarde, obrigado pela exposição. Na verdade, minha pergunta assim, é muito rápida e simples. E não tem, não é uma pergunta dura, né? De certo modo, não vai se debruçar ou atacar nenhum ponto específico da sua apresentação. Fiquei apenas curioso se o senhor tem acompanhado, por exemplo, trabalhos mais recentes de alguns físicos, como Penrose, que, de certo modo, tem se dedicado a perguntar qual é a base física da consciência. E em que medida nós podemos, né, a partir de esforços de interface, física, biofísica, neurociências, ciências da computação, né, em que medida nós podemos, pensando no século XXI, pensando em um grande empreendimento, né, de Big Science, um empreendimento internacional, empreendimento multidisciplinar e de médio e longo prazo, então estou pensando no século, mas em que medida nós podemos, nas próximas décadas, chegar a uma compreensão da base física da consciência, ainda que a consciência possa vir a se demonstrar como não computável, não é? Ou ainda que, em nome dessa compreensão da base física da consciência, tenhamos que alargar o próprio conceito de consciência, não é? Então, a minha curiosidade era essa, né? Porque, óbvio, me parece que na passagem da primeira para a segunda metade do século XX, todos esses físicos, como primeiro o Neumann, depois o Wigner, mas de certo modo, toda a geração se depara em algum momento com a possibilidade, né, de pensar a consciência como agente provocador do colapso da função de onda, não tem ainda uma teoria física da consciência a seu dispor. Então, quando nós olhamos para essa geração, a gente olha com esse recuo, né, e com essa lacuna. Mas muitas décadas passadas, temos aí esforços de físicos como Roger Penrose, em busca de uma teoria física da consciência, ou se o termo físico, por ora, nos parecer muito restrito por algum momento,
uma teoria científica da consciência? Obrigado, professor. Essa é uma das grandes perguntas desse século que provavelmente não vai ser resolvida, né? Mas é uma pergunta importante, a questão da consciência. É o que eu falei, é uma das grandes ironias que a consciência ela está fora do escopo do que a gente entende como ciência. Eu acho que foi o Frederick que falou que comentou sobre o Wegener falando que a gente precisa de uma nova maneira de fazer ciência para conseguir abordar a questão da consciência. E talvez até a consciência vai trazer nova física e nova maneira de pensar sobre física, né? Mas a gente ainda não está lá. Quanto à teoria do Penrose, eu acho que ela é meio problemática. Ela está muito verde ainda, né? Basicamente, o que o Penrose faz é mostrar que a interação clássica da gravitação com a mecânica quântica pode levar ao colapso espontâneo da função de onda, né? E aí ele associa isso à consciência, mas essa associação à consciência ela é muito forçada na teoria do Penrose. E, basicamente, o argumento dele é de que seres conscientes como o ser humano... o Penrose não defende a mesma coisa que o Wegener, é muito diferente, né? Tem razão. O Frederick comentou lá. Né? Mas o principal argumento dele é que os seres humanos eles têm intuições sobre sistemas matemáticos, por exemplo, e que sistemas clássicos têm limitações por causa do teorema de Gödel. E aí ele fala que sistemas quânticos não têm essa limitação, mas isso ninguém nunca provou, né? E é questionável. Na verdade, eu acho que até agora tudo que se sabe de computação quântica é computação quântica mesmo, computação clássica, só que mais rápida. Aliás, nem isso se sabe, né? Porque também não se sabe se P igual a NP ou não, né? Muito bem. Vinícius, satisfeito? Mais alguma questão? Não, obrigado. Ótimo. Então, Érica, por gentileza, Érica Barros. Olá, boa noite. Minha dúvida é em relação à parte do sistema aberto e fechado. Eu me perdi um pouquinho. O sistema aberto e fechado está relacionado com as leis da termodinâmica ou foi só um nome que ele colocou? É que eu me perdi nessa hora da explicação. Não, claro. Aqui, sistema aberto e fechado, basicamente a ideia é você está olhando para o sistema como um todo ou você está olhando para o sistema como parte de um todo? Se você está olhando para o sistema como um todo, então a equação de Schrödinger se aplica ao sistema e esse sistema evolui de maneira unitária. Se ele é parte de um todo, então o sistema tem interação com algo externo, o aparelho de medida. Então o aparelho de medida não pode ser descrito como parte desse sistema. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Entendi. Por isso que eu fiquei nessa dúvida, mas ok, obrigada. Não. Muito bem. Acácio, quando você propôs o tema e usou o termo falseabilidade, eu logo pensei no Popper e falei, olha, provavelmente ele está querendo não tratar do termo como trata o Popper, e sim falar de negação, a negação de que a mente causa o colapso da função de onda. Mas eu vejo que na sua exposição a coisa vai para o caminho popperiano, pelo menos ao meu ver, posso estar enganado. Uhum. O que é falseável? É aquilo que sequer é passível de teste para o Popper, né? A noção de que, por exemplo, por que as teorias da psicanálise para o Popper não eram falseáveis? Porque sequer poderiam ser submetidas ao teste. E parece-me que é essa a noção da sua fala. Aí uma questão é a seguinte, parece-me que a questão do colapso da função de onda está resolvida. Acontece mesmo, segundo von Neumann, em qualquer parte da cadeia pode acontecer. Essa questão de que a consciência é que causa esse colapso, alguns não atribuem necessariamente ao Neumann,
ao von Neumann, e sim ao London e o Bauer, né, em 1939. Mas a pergunta que eu teria para fazer para você é a seguinte: disso tudo, você já pensou, ou há alguma interpretação que possa colocar em xeque, ou que coloque em xeque, a própria noção de colapso de função de onda? Então, assim, o problema não é a mente que causa o colapso, o problema é a inexistência do colapso. Você já pensou, ou tem alguém que trata nesses termos do problema? A interpretação de vários mundos não tem colapso. Ah, de fato. Tudo acontece, né? É um desdobramento, de fato, de fato. Mas era porque isso aí, olha. O colapso ele acontece porque você tem um único resultado experimental. Quando você viola a hipótese de que tem um único resultado experimental e que todos os resultados são possíveis, você não tem mais colapso. Exatamente. Não tinha nem lembrado aqui na hora que formulei a pergunta. Mas, Acácio, eu acho que é uma nós boa pergunta. Acho que nós já absorvemos muito da sua energia nessa tarde aí para você de hoje. Nós já estamos à noite aqui. Eu, mais uma vez, lhe agradeço muito. Eu gostaria que, inclusive, em outras oportunidades, com outros temas, você retornasse ao nosso grupinho aqui. Como você viu, é um grupinho pequeno, mas é bastante fervoroso, participativo e que gosta do assunto. Esse é o terceiro ciclo que nós fazemos aqui sobre fundamentos da física quântica, principalmente sobre a filosofia dos físicos nos primórdios da mecânica quântica. Iniciamos com Bohr, depois o Heisenberg e agora Schrödinger, o próximo de Broglie e assim sucessivamente. Eu espero que você possa retornar aqui. Então, assim, em nome de todo o grupo, em nome da Universidade Federal do Tocantins, lhe agradeço e gostaria de passar para você aí a palavra para que possa fazer aí a palavra final, as palavras finais de despedida para o grupinho aqui. O prazer foi meu. É sempre bom conhecer novas pessoas e rever outras pessoas, né? Raoni, você não está no Tocantins, não, né? Eu estou em Roma agora, estou no pós-doc aqui. Roma? Que horas são para você aí? Agora é 10 para meia-noite. Bem tarde. Mas... Então, gente, é isso aí. Olha, muito obrigado a todos. Terminamos aqui o nosso encontro. Só comunicando a vocês que a nossa próxima reunião vai ser no dia 30/11, onde receberemos a Caroline Moore, que vai tratar do tema Filosofia, Ciência e Misticismo, apontamentos sobre o pensamento de Schrödinger. Então, aguardo vocês lá, 30/11. Grande abraço e boa noite a todos. Maravilha, e a todos. boa noite. Obrigado. Obrigado. Tchau. Mais uma vez, obrigado, Cássio. Obrigado, meus caros. Obrigado, Aquele abraço. Abraço. Obrigado, Raoni, também. Muito obrigado. Boa semana. Boa semana. Tchau.